Ok. Então, qual é a nossa principal ministração de hoje? É que quando eu construo o texto, vou repetir o que eu já disse anteriormente, só para contextualizar aqui essa entrada. Nós temos uma capacidade de pensamento que é abstrata. Ou seja, cada um de nós tem dentro de si uma organização pré-pronta para a gente lidar com a questão da expressão, da expressão. Só que aquilo que eu penso está interiorizado. E aquilo, para eu fazer isso sair para o mundo inteligível, para que vocês me compreendam, eu lanço mão da estrutura textual, dos vários tipos e gêneros textuais que eu elaboro. Aí eu me comunico com vocês. Só que quando o texto é escrito, ele tem uma técnica, ele tem princípios, que são os mesmos do oral, mas basicamente o escrito a gente tem mais cuidado. Então, quando eu escrevo um texto, eu sigo aqueles 5 Cs: clareza, correção, coerência, coesão, concisão. Está no texto 9 do nosso aula passado. Agora, quando eu não escrevo e falo, também é um texto. Também é um texto. Só que o texto falado também tem que ser claro, correto, coerente, coeso, conciso. Imagine você, por exemplo, um professor de português, tá? Falando assim: nós nós vai, nós quer, nós pede. Vocês iam ficar assim meio, que coisa é essa, pelo amor de Deus, sou de português, cometendo esses erros de concordância absurda, tá? Ou seja, soa ruim, não soa legal. Igual a gente fomos. Não, a gente foi, a gente vai, a gente quer, tá? Então a gente às vezes ouve e aquilo parece que dá um ruído na nossa mente. Poxa, como é que... Então o texto que está aqui, saindo verbalmente sem eu escrever, tem que lidar com esses mesmos 5 princípios. Tem que ser claro, correto, coerente, coeso e conciso. Mas não basta apenas eu me preocupar com o texto que eu falo. É preciso me preocupar com a ciência que está por trás dessa minha fala. E aí vocês, como estão no comércio, sabem que uma coisa muito fundamental no comércio é a fala. Geralmente você está no comércio e vai para vendas, além da fala, falar bem, você tem que ter um poder de argumentação extraordinário. Outras coisas também, mesmo você na parte administrativa do comércio, mesmo você na parte de gestão de pessoas, você tem que saber lidar com a fala. Então, esse capítulo nosso é de fundamental importância para você melhorar a sua condição de ser no mundo. Essa é a minha ideia. E aí nós vamos conhecer hoje os princípios de 2 ciências, que na verdade é uma ciência que tem 2 saídas. Tá? É a ciência da fala, que vai pelo viés da retórica e da oratória. A palavra oratória é mais abrangente, porque oratória vem de ores. Oratória, ores, oral, que é boca. A palavra ores em latim quer dizer boca. Então, quando alguém fala, fala oralmente, quer dizer, fala pela boca. Essa é a ideia. Então, vamos conhecer um pouquinho essas 2 ciências. Para isso, leiam o texto que eu já indiquei lá para vocês. Leiam, porque na próxima aula haverá uma tarefa em cima desse texto que vocês vão ler ao longo da semana. Tem um feriado aí, dia 2, então não tem justificativa para não ler esse texto. São 4 páginas. Então dá para ler sem dormir. Sem dormir. Tá bom? Vamos lá. Primeira questão que eu quero refletir com vocês. Tá? Aí eu só quero ouvir aqueles Szinhos aqui no S ou N, sim ou não. Você tem medo de falar em público? Nós somos quantas pessoas aqui?
Nós somos 8 pessoas. Eu quero ver 8S ou 8N aqui. Não, não, não. Isadora, não. Maria Matos, não. Silvana, sim. Pode ser, seja sincero. Adilson, sim. Leonardo, não. Patrícia, não. Tá? Deixa eu ver aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Tá? Isadora, Maria Matos, Silvana, Adilza, Leonardo, Patrícia, Maele, Genise e Bruna. Quem não falou, ouviu o nome? Ah, Caetano, apareceu. Tá, fica atento. Então, muitos aqui disseram que têm medo de falar em público. Não se preocupa, não. Eu não vou entregar ninguém aqui, não, tá? Não vou colocar isso lá na reitoria, não, para ficar tranquilo. Mas é um dado interessante. Tem gente que diz, poxa, quando eu vou falar em público, vai falar com um professor, tem gente que às vezes vem tremendo. Já tive situação de aluno que às vezes vem falar comigo, vem tremendo, achando que ia ter problema. Imagina você falar para a turma e falar para uma multidão. Então, é comum você às vezes ter medo de falar em público, tá? Então, essa é a primeira ideia, tá? Você tem medo? O medo não é o problemático, tá? Então, é importante você começar a saber que há saída para tirar esse medo de você. Somos mesmo o que pensamos e expressamos? Pergunta que eu falo a vocês. Vocês concordam com essa pergunta? Nós somos mesmo o que pensamos e expressamos? Vocês acham, sim ou não? Não, Maria Matos, não. Cadê? Silvana, acho que sim. Acho que não. Leonardo, acho que não. A Dilza, acho que não. Cadê os outros? Nós somos 8. Falta alguém responder aqui. Nós somos mesmo aquilo que pensamos e expressamos? Isso é filosofia hoje, viu? Eu vou trabalhar um pouquinho, eu vou entrar antes na filosofia com vocês aí, nem sempre. Bem, nem sempre a Genise respondeu. Deixa eu pegar essa expressão aqui da Genise para eu engatilhar aqui uma ideia. Ó, primeira coisa, os antigos diziam que o homem é, olha a expressão bonita, diziam que o homem é do tamanho que ele pensa. Olha que frase bonita. O homem é do tamanho que ele pensa. Esse pensamento antigo está na Bíblia, que a Bíblia diz lá em livro de Jó que assim como o homem pensa, assim ele é. Ou seja, quer dizer o seguinte, que quem vai nos tornar melhores, mais aguerridos, vai nos projetar, é o nosso pensamento. É importante começar a pensar. Tudo aquilo que você pensa é o seu limite. É o seu limite. Tanto que há pessoas que não pensam, ou pensam, mas sem se projetar. Então, o que é um projetar? É um pensar que alavanca, que segue, que joga para frente. Mas também não basta eu apenas pensar, eu preciso me expressar. Eu preciso me expressar. E aí vem uma coisa interessante, que tem muita gente, muitos de nós, às vezes, a gente tem que ter um bom pensamento, mas a gente não consegue expressar o que a gente pensa. Não sei se vocês já viram isso. Pessoas que são geniais, mas que têm uma capacidade ruim de expressar, de dizer o que pensa. Isso é muito comum. É muito comum. Ou seja, nós temos pessoas que têm um bom pensamento e não sabem se expressar. No comércio, o que a gente diz isso? O que a gente fala? Fala assim, ó, tem gente que tem uma boa ideia, mas não sabe vendê-la. Já viram isso? Pessoas que têm ideias fantásticas, mas não sabem vender. E aí o bom comerciante é aquele que sabe a hora exata de jogar a sua ideia para ele, de fato, colher. Essas duas faculdades, a de pensar e a de expressar, elas nos constituem. Nos constituem, porque nós somos muito aquilo. Por exemplo, você diz assim, poxa, o José é um professor bruto, só fala com a gente com ignorância, só fala com a gente com palavrão, ô homem tosco. Se eu fosse assim, vocês iam me marcar assim, né?
Quem é o professor mais tosco do Instituto? Josué. Talvez, se eu só dissesse para vocês aqui, se eu estivesse sempre aqui, é claro que eu também tenho coisa boa, viu, gente, para falar, vocês podem pensar, posso expressar, tá? Mas tem gente que, às vezes, você marca, eita, lá vem aquele bruto, lá vem aquela mal educada, lá vem aquela mulher implicante, lá vem aquele rapaz. Porque quando ele abre a boca, só sai implicância, só sai má educação, só sai. Tá? Então a gente é muito isso. Agora vamos para a terceira. Só sai abobrinha. Também tem gente que é assim, Maria Mata. Tem diz assim, poxa, aquele cara só fala coisa por coisa, aquele é fofo, ou não flui. Tá? Então a gente é muito isso. É muito o que a gente pensa, o que a gente pensa. Agora vem a terceira pergunta. E você pensa antes de falar? Já que pensamento e expressão nos constituem, você pensa antes de falar? Sim ou não? Cadê a respostinha de vocês aí? Depende, Isadora, é? Depende, estou aprendendo, Patrícia. Cadê as outras respostas? Somos 9 agora, com o Guilherme chegando, somos 9 agora. Às vezes, né, Bruna? Tá? E aí, vou filosofar. Cadê os outros? Vou fazer chamada hoje pelo chat aqui, viu? Quem não responder, depois eu vou. Mas se estiver nervosa, já disse tudo, Maeli? Às vezes. Pior que passa o barraco baixa, né? E a gente. Depende também da raiva, mexe nisso. Se alguém top tipo minha chefe, eu penso sim. Tá certo. Então, vejam, uma coisa interessante aqui. Às vezes, a gente pensa que não, tá? Mas a nossa capacidade de pensar, ela define muito o que a gente vai colher. E aí eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Porque vocês que estão na parte do comércio vão ter que lidar constantemente com esses dois elementos do ser humano, que é o pensar e o expressar. Até mesmo, às vezes, se você for para a venda, você vai ter que saber a hora de abordar o cliente, porque assim você pode perder o cliente. Tem uma frase muito bonita e trágica, e triste, do século XIX. Do século XIX. Você sabe que o século XIX é realmente o pensamento acelerado, às vezes, por isso tem que pensar. Eu sou gago em algum momento, Genísio, por conta disso, que às vezes o meu pensamento ele é tão apressado, ele é tão mais rápido, que às vezes eu penso uma coisa e a palavra não dá conta de pegar o que eu penso. Às vezes eu atropelo e o gagueiro é uma razão disso aí. É certinho, tem dia que. Tá? Agora vejam, no século XIX, final do século XIX, criou-se um movimento chamado naturalismo. O naturalismo era um movimento que lidava com a seguinte questão: nós humanos somos muito biológicos, diziam eles, ou seja, é o nosso lado animal. Então, o naturalismo é aquele movimento que prega que as pessoas agem por instinto, porque está dentro de si, nós temos dentro de nós o instinto de sobrevivência, o biológico, o sangue na veia, o sangue que corre, aquele negócio todo. Então, esse movimento pregava muito essa ideia de que muitas vezes a gente age sem pensar, porque a gente age mais como animal do que como um ser pensante. E aí essa dicotomia que a gente tem na literatura, o agir sem pensar. Tanto que, às vezes, e até aí criaram um pensamento interessante, dizendo o seguinte, olha, quanto mais eu conheço o homem, mais estimo os animais. Olha que frase impactante. Quanto mais conheço os homens, mais estimo os animais. Porque tem hora que nós fazemos tanta coisa sem pensar, que a gente às vezes age, se torna mais bicho do que o próprio bicho. Você vê aí no jornal todo dia, né, cenas aí
Agora, né, um filho que matou a avó, o cunhado que matou a irmã, não sei quem. Então, você vê, isso é requinte de crueldade. São coisas sem pensar. Claro, tem muita coisa por trás disso aí, mas isso a gente quer colocar para vocês. Então, estão percebendo? Eu quero que vocês entendam que o pensar é fundamental para você em qualquer circunstância, não só no comércio, mas em casa, você aprender a ter lidar. Inclusive, eu deixo isso como uma dica. Aprenda a se equilibrar, aprenda a ser comedido para que você tenha uma maturidade com você. Ok. E aí vamos entrar nas duas ciências. Essas duas ciências, que a gente chama de ciência retórica e oratória, elas tratam do mesmo objeto, que é o discurso, que é a fala. Que é a fala. Então, vejam. Agora, qual é a diferença fundamental entre o discurso e a fala? É que a retórica lida mais com a escrita do discurso. A retórica é quando eu estou escrevendo o discurso. Tá? Quando eu organizo as palavras. Geralmente a retórica ela tem esse fim persuasivo, porque é exatamente a maneira como eu me coloco argumentando para eu convencer alguém. Para Aristóteles, a retórica era a arte de persuadir pela palavra falada. Você, às vezes, não sei se vocês já aconteceu isso com alguém de vocês aí, às vezes você ser iludida pela fala. Cara, ele fala tão bem. Aquela pessoa quase que ela me conquista pela fala, hein? É o blá, blá, blá que veio, quase que eu... Tá? Então, quem tem esse dom é o dom da retórica. É o dom da retórica, de saber articular bem as palavras. E a oratória tem a ver com uma maneira de dizer, com a expressão mesmo em si. Mas, no fundo, as duas ciências se tocam, se combinam. Só na filosofia que você vê essas diferenças. Mas o discurso, a fala, é o elemento tanto da retórica quanto da oratória. Muito bem. Eu vou passar aqui uma tela aqui, porque tá? É o que está no texto de vocês. Cícero foi um dos grandes oradores da história. Cícero. E vocês vão ver vários nomes lá no texto remetendo vocês a essa história. O Cícero ele era um cara que não tinha condição nenhuma de falar bem. Ele tinha todas as doenças, tudo aquilo que era contar a ser um grande orador. E ele reverteu tudo isso. Vocês vão ver no texto a história dele. Ele reverteu tudo isso com muita técnica e é tido um dos maiores oradores. O que ele dizia? Dizia o seguinte: você, quando for falar, você tem que pensar em 5 coisas elementares. Primeiro, ter a ideia do que você vai falar. A primeira coisa que vocês têm que aprender. Igual escrever. A primeira coisa de escrever é escrever o quê? Qual é o conteúdo? Qual é a minha ideia? O que eu estou pensando em escrever? Mesma coisa falar. Você quer falar o quê? Falar o quê? Então você tem que descobrir a ideia. Depois você tem que pegar essa ideia e nem é jogar de qualquer jeito. Você precisa dispor a ideia. O que isso quer dizer? Você precisa trazer a ideia à sua compreensão antes de passar para o outro. Depois, você tem que revestir a ideia de coisas que, às vezes, você pensa que nem todo mundo vai entender a mesma palavra. Então, quando eu falo com você, pode ser que algum aluno fique boiando e outros entendem rapidinho. Então, às vezes, eu tenho que pegar palavras, exemplos, para trazer para que você entenda a ideia. Você revestir a ideia. Depois eu tenho que aprender a memorizar a ideia, usar a memória, a mímese.
Então, é importante quem fala ter uma boa memória, porque você, às vezes, vai precisar trazer lá do seu repertório. E, por fim, você tem que ter graça para saber dizer a sua ideia. Então, observe que ele vai nessa sequência. Ele começa a trazer essas ideias. Ó, o que eu vou falar? O que eu vou falar isso aqui? Como é que eu vou dispor essa ideia? O que é preciso para eu torná-la compreensível? Então, eu vou primeiramente memorizar, para depois dizer bem essa ideia com graça. Então, por enquanto, aqui. Depois eu vou mostrar para vocês essa tela aqui. Eu estou passando meio rapidinho, porque eu quero chegar aqui. O que acontece? Quando a gente fala, nós temos que nos preocupar com 3 elementos. São os elementos linguísticos, os paralinguísticos e os extralinguísticos. O que é o linguístico? É a palavra. Tá? É o que vou falar, em que ordem vou falar, o conteúdo. Então, é a palavra. Então, linguística quer dizer a palavra. Tá? Como é que eu vou falar? O que eu vou falar em termos de linguagem. Mas, geralmente, quando eu estou falando, eu lanço mão de elementos paralinguísticos. Quais são esses elementos? O gesto, a postura, o timbre de voz, a projeção da voz, a expressão facial, a vestimenta. Tudo isso fala. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que fala muito e gesticula muito, isso pode confundir o leitor. Tem gente que fala batendo nos outros. Tem gente que fala muito alto, fala gritando. Tem gente que fala baixo. Tem gente que parece falar com raiva, parece que ela parece estar com raiva. Tem gente que às vezes fala e não está percebendo, mas a sua vestimenta está falando muito mais do que as palavras. Então, esses elementos que estão por fora são elementos paralinguísticos. E o que é um extralinguístico? Às vezes, o microfone, você vai falar com o microfone, aí vem aquela questão. Pô, professor, até que eu falo sem microfone. Se eu peguei o microfone, eu começo a tremer. Não sei, se eu coloco o microfone, eu começo... Tem gente que tem essa dificuldade de lidar com a tecnologia. Tá? Então, bastante atenção. Vou só mudar aqui o meu áudio aqui, porque parece que... Vocês estão me ouvindo direitinho? Dá um ok aqui. Ele me deu uma mensagem no áudio aqui, não sei se... Ok, então beleza. Tá? Então, tem gente que, às vezes, não sabe lidar com a técnica. Então, preste atenção, esses 3 elementos. A palavra, aquilo que eu vou revestir da palavra, que é a minha pessoa, tá? E aquilo que eu vou buscar em termos de tecnologia. Fundamental você saber isso aqui. Agora, avalie você. Eu quero que você se avalie agora. Se avalie agora. Eu coloquei aqui 10 itens para você se avaliar. Aí eu paro aqui, depois a gente volta essa aula na próxima semana, depois que vocês lerem um texto lá. A pergunta que eu volto lá do início. Você tem medo de falar em público? Ok. Então, se você tem medo, tem como trabalhar. Como é que é o seu timbre de voz? Ele é agudo? Ele é grave? Ele é rouco? Sua voz é aguda? Grave? É rouca? Como é que você... Você fala rápido ou devagar? Isso é um exercício que a gente vai fazendo. Tem hora que eu falo muito rápido, então, às vezes, eu tenho que mentalizar. Eu preciso falar devagar. O meu cérebro tem que internalizar que eu não posso falar rápido, porque eu vou gaguejar. Mas também não pode também ser só assim. Isso é para eu falar para mim mesmo, mas com vocês eu tenho que falar um pouco mais rápido. Você utiliza muitas repetições ou tem amuleto de linguagem, tipo, né?
Tem gente que fala uma palavra e fala, né? Tá? Tá? Viu? É? Sabe? São amuletos. Você fala muitas gírias, ou até palavras de baixo calão, e aí? Ah, tudo bem, falar para uns amigos lá, às vezes xingar um cara, o seu time que perdeu lá, você pode até. Mas levar isso para a rua, você leva? Tá? Você leva? Daqui a pouquinho eu falo. Você fala muito baixo ou muito alto? As pessoas conseguem te ouvir sem precisar fazer muito esforço? Você fala pouco ou fala muito? Você é aquela pessoa que é enjoativa? Você respira adequadamente quando fala? Você corta as palavras? Isso é muito bom para quem gosta de cantar. Às vezes tem que aprender a respirar não no meio da palavra, antes ou depois da palavra. Você articula bem as palavras? Os S's, os R's? Você fala as meninas, os homens? Não, as meninas, os homens. As pessoas compreendem o que você diz? Isso aqui é só para você refletir, você se avaliar, que isso é importante. Pode falar, Maere. Eu queria falar um pouquinho, pode falar, querida. Bora que levanta a mão aqui. Não, professor, foi sem querer, que é porque eu tô usando o celular e fica pegando na tela sem querer. Ah, tá. Então tá bom. Mas pode falar, você fala tão bem. Não, é porque eu também falo bastante gírias, até eu tinha colocado no chat. Já era? É uma gíria que eu fico falando demais também. Já era. Entendeu? Vamos lá. Minha mãe sempre chamou nossa atenção, minha e das minhas irmãs, sobre amuletos de linguagem, gírias. Ela não gosta. E sempre dizia que poderia atrapalhar profissionalmente, então não tem um costume. Pois é verdade, Maria Mata. Mas tem gente que não adianta, tudo é né. Né? É? Sim, professor, pelo menos aqui em Brasília a gente fala muito véi, né? E lá no meu trabalho, eu fui treinar um novo funcionário, não, ele estava mudando de função, eu fui treinar ele. Gente, eu tava para mandar ele embora e falar, não, meu filho, vai embora, pelo amor de Deus. A cada 10 palavras que ele falava, 11 era tipo, mano ou véi. Sério, eu já tava estressada. Eu falei, não, para. É porque realmente eu não tenho costume. Às vezes a gente fala assim sem querer, mas costume eu não tenho. Então, quando a pessoa fala muito, eu vou ser sério, eu me irrito, eu fico desconfortável. É realmente. Essa questão. O meu filho tinha essa mania, não é adolescente, é velho. Ele é da engenharia. Aí, às vezes, eu pego um pedacinho, cadê o velho? Ih, pai, eu esqueci já. Mas Sim, tem que se trabalhar essa ideia. A pessoa tem que começar a trabalhar essa ideia de que realmente o vocabulário não pode ser apropriado em qualquer lugar. Guilherme, você fala palavrão, Guilherme, né? Hein, Guilherme? Tá. O legal é o seguinte. Demais, professor, eu falo demais. É porque eu tô com fone de ouvido, aí eu tenho que tirar pra falar. Pois é, inclusive, é interessante, porque às vezes não quer dizer que você não possa falar, depende daquela explosão de usar um amuleto, usar um palavrão, sei lá, uma gíria, mas é saber que às vezes a gente não sabe onde aplicar, né? Tem hora que a gente se trai, tem hora que você fala uma coisa que não era para aquele público. Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Esse curso a gente vai trabalhar um pouquinho algumas leituras. Eu vou fazer uma leitura, vamos ter exercício de leitura aqui, viva a voz, por isso eu quero pedir a vocês que geralmente abram o microfone para a gente ouvir a voz de vocês, porque isso faz parte do nosso processo de formação, a gente entender como é que você lê, se você, se você consegue concatenar bem as ideias, se você consegue articular bem as palavras. Isso é bacana, isso é bacana. E é um projeto que eu quero que a gente desenvolva bem nesse nosso curso. Tá?
Então, essa aula de hoje foi para a gente abrir essa temática. Eu volto a ela na próxima quarta-feira, mas eu queria que vocês lessem esse texto aí de retórica, porque ele vai fundamentar muito mais o que a gente tem que falar. Pode ser assim? Cadê aquele sim, cadê aquele não? 2, cadê o restante? Isso. Tá, pode deixar mais que a gente vai falar depois. Mais calma. Tá? Então, deixa eu ir agora para chamar vocês aqui, para eu ver aqui. Turma 2A. Não, 2A aqui é T com 2A, não posso abrir. Conseguiu ficar aqui, Ana? Ana? Até aqui, né, Ana? Conseguiu estar, né? Ana está aqui, né? Deixa eu pegar aqui o nome de vocês aqui. Porque... Caiu algumas vezes, mas deu para ficar. Ah, que bom, querida. Tá, então o meu compromisso com vocês é isso. A gente está exatamente agora desenvolvendo a questão da leitura. É com 2A. Sete. Retórica. Então, vocês estão vendo aí? Então... Aí, pessoal, por favor, faz um contato com os meninos aí. Quem está aqui como representante de turma, me ajuda aí a fazer um contato com os alunos, para a gente estar dizendo para a turma. Deus está presente. Ana Barro, Ana Cláudia está presente. Bruna Lira está presente. Caetano está presente. Genise presente. Guilherme presente. Isadora presente. Leonardo Firmino presente. Maele presente. Maria Matos presente. Patrícia Carla presente. Silvana Cruz presente. Alguém que está aqui que não chamou? Todos, né? Então tá bom, salvando chamada aqui. Ok, meninos, então eu conto com vocês na próxima quarta-feira. Pessoal, ajuda o grupo, me ajuda aí a fazer um trabalho com a turma para a gente voltar para fazer um trabalho legal. E depois vão aparecer lá, falando do curso, depois que um monte falta, aí fica complicado ajudar. Tá bom? Fiquem com Deus. Grande abraço. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigado. Falou, professor. Boa noite. Valeu, um abraço. Boa noite, professor. Até a próxima. Tchau, até a próxima, querida.